Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus. E neste dia seja um lembrete de que estamos unidos como uma família em Cristo, independentemente das distâncias físicas que nos separam. Continuemos a orar uns pelos outros, a compartilhar nossas alegrias e preocupações e a oferecer apoio mútuo em nome do amor que Jesus nos ensinou. A todos vocês, desejo um dia abençoado, repleto da presença de Deus e da inspiração do Espírito Santo. Que possamos continuar a crescer em nossa fé e a irradiar o amor de Cristo para todos que cruzam nosso caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos nosso segundo episódio, os passos iniciais da Igreja Católica, dos Apóstolos a Roma. Hoje, com o tema Como a Igreja Primitiva se expandiu. A ação do Espírito Santo e da graça unidas ao testemunho dos primeiros fiéis foram as propulsoras do cristianismo nascente. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Assim, São Lucas descreve a vida dos primeiros cristãos no livro dos Atos dos Apóstolos. Essa obra no Novo Testamento é uma das poucas referências sobre a vida da Igreja nascente. Ao falarmos sobre esses textos, sobretudo durante o tempo pascal, é possível compreender como os seguidores de Jesus de Nazaré testemunhavam ao mundo sua ressurreição e assim atraíam cada vez mais pessoas para essa grande família de fé. O mesmo autor bíblico sublinha que os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 a 35. Também pelo texto bíblico, é possível compreender como as comunidades dos primeiros séculos praticavam a fé. Quando diz, por exemplo, que os cristãos preservavam a doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Nesse e em outros textos do Novo Testamento, nota-se que a fração do pão era um momento central da vida dos primeiros cristãos. Eles se reuniam na grande ação de graças pela paixão, morte e ressurreição do Senhor, para receber o seu corpo e sangue em sua memória, como ele próprio havia pedido na última ceia. Formação da Igreja Primitiva, que foi um período crucial na história do cristianismo. Após a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos se tornaram os principais portadores de sua mensagem e ensinamento. Acredita-se que Jesus tenha escolhido 12 apóstolos durante seu ministério, e esses homens tiveram o privilégio
de testemunhar seus ensinamentos, milagres, morte e ressurreição. Eles se tornaram os alicerces sobre os quais a igreja primitiva seria construída. Pedro e Paulo, em particular, tiveram papéis significativos nessa fase inicial da igreja. Pedro, considerado o primeiro entre os apóstolos, foi encarregado por Jesus de liderar a comunidade dos discípulos após a ressurreição. Pedro desempenhou um papel central na consolidação e expansão da igreja, especialmente entre os judeus convertidos. Paulo, por outro lado, teve uma trajetória notável. Originalmente um fariseu judeu chamado Saulo, ele inicialmente perseguiu os cristãos, mas teve a sua experiência de conversão dramática durante uma viagem a Damasco, onde afirmou ter tido um encontro com Jesus ressurreto. Após sua conversão, Paulo se tornou um dos mais fervorosos propagadores do cristianismo entre os gentios, aqueles que não eram judeus. Suas viagens missionárias e suas epístolas, cartas, escritas às comunidades cristãs, foram vitais para a disseminação dos ensinamentos cristãos em toda a região. As pregações dos apóstolos, tanto Pedro quanto Paulo, foram fundamentais para estabelecer comunidades cristãs em diferentes partes do Império Romano. Eles realizaram viagens missionárias, estabelecendo congregações, ministrando ensinamentos e batizando novos convertidos. Essas comunidades frequentemente se reuniam em casas particulares para culto, oração e estudo das Escrituras. A natureza inclusiva do cristianismo primitivo também foi uma característica importante desse período. A mensagem de amor, perdão, salvação em Cristo atraía pessoas de diversas origens e culturas. Isso resultou em comunidades cristãs, incluindo judeus, gentios, escravos livres, homens e mulheres, romanos e não romanos. Em resumo, a formação da igreja primitiva foi marcada pela dedicação dos apóstolos em espalhar os ensinamentos de Jesus, fundando comunidades cristãs e cultivando uma base sólida para o cristianismo se desenvolver. A partir dessas raízes, a Igreja Católica e outras tradições cristãs posteriores cresceriam e evoluiriam ao longo dos séculos. Irmãos e irmãs, agradeço a todos por me acompanharem nesse segundo episódio. Peço de coração aberto, em nome de Jesus, e assistam os próximos vídeos, próximos episódios. E mais uma vez agradeço a todos por me acompanharem. Em nome de Jesus, amém.